Vou estar ensinando vocês a traduzir jogos pelo Android utilizando dois apps diferentes. O método é semelhante para ambos, porém você pode ter mais praticidade em um do que no outro. Começando aqui utilizando o MTVIP, abra o app e localize seu jogo. Usarei um jogo Java de exemplo, mas o app serve para qualquer jogo que necessite de um editor hexadecimal para ser traduzido. Extraia o local aonde estão os arquivos de texto do seu jogo. Em jogos Android com OB, a maior parte dos textos se encontram na OB, então extraia da OB do jogo apenas aonde estão os textos do game. Recomendo utilizarem os Archiver para extrair os arquivos com os textos da OB dos jogos Android e após terem traduzido o jogo, substituir os arquivos que foram traduzidos, utilizando os Archiver para copiar e colar o arquivo que você traduziu, ou colando no mesmo lugar que você o pegou. Os Archiver vai compactar a OB automaticamente com a sua tradução. Agora voltando à explicação de como traduzir, após extrair o arquivo com o texto da história do jogo, abra com o MTVIP, utilizando a opção Hex Editor. Como poderão ver, irá aparecer vários símbolos e letras. Procure e mexa apenas aonde estão os textos com a história, evite colar a tradução em cima de qualquer símbolo estranho. Para selecionar o texto, clique sobre a tabela. Como podem ver, pode haver espaços e símbolos estranhos nos locais aonde se encontram os diálogos. Nunca substitua esses espaços e símbolos, apenas traduza o texto seguindo o limite de letras que estão sendo utilizadas na frase. Pegando da primeira letra do diálogo do jogo, que é a letra T, até o ponto final, eu vou copiar ela, utilizando a opção Cópias ASCII. Após copiar e jogar no Google Tradutor para traduzir, percebam que tive que retirar o acento til no não, já que o jogo que estou traduzindo não dá suporte para o til. Agora clique nos três pontos que estão no canto da tela, e clique em Paste From para colar o texto traduzido. Clique em Paste From ASCII e o texto será colado. Cada jogo tem um limite de quantas palavras são suportadas na sua caixa de diálogo. A caixa de diálogo é como eu chamo os balões de fala dos personagens. Percebam como a numeração se alterou com a tradução. Repare bem na alteração na tabela, veja onde o 2E estava originalmente e para onde ele foi após ser modificado o texto. Como eu disse, o 2E é o ponto final da frase. Como a frase traduzida ficou menor do que a que estava escrita em inglês, ele acabou saindo da sua posição original. A tradução deve seguir a mesma quantidade de letras que tinha no texto original. Vejam agora que após aumentar a frase, o 2E, que é o ponto final da frase anterior, se mantém no mesmo lugar e é disso que eu preciso.
Visto que ele se mantém no mesmo lugar na tabela, é só salvar a tradução. Agora pegando o arquivo que você traduziu do jogo, você vai colocar ele no mesmo lugar que o pegou, use o MTVIP para isso ou os Archiver. Veja agora o texto que eu traduzi do jogo no jogo, porém eu só traduzi uma frase dele para esse tutorial. Como vocês poderão notar, o jogo não irá bugar com a tradução, pois caso tivesse ocorrido algum erro, o game iria fechar em algum momento na hora da gameplay. Sempre faça um teste básico com o game após concluir uma parte da sua tradução, para se certificar que fez tudo certo no processo. Agora estarei mostrando uma alternativa ao MTVIP. O processo é o mesmo, porém o NMM tem a praticidade de copiar e colar o texto direto, sem ter que ficar selecionando ASCII toda hora. Notem que em português a frase ficou maior, então terei que a adaptar até que fique do mesmo tamanho da em inglês. Esse processo é o mesmo para qualquer um dos editores que você escolha usar. Dando tudo certo, é só salvar e ser feliz. Como vocês puderam ver no começo do vídeo, eu estava utilizando uma versão antiga do Google Tradutor. Recomendo que atualizem para uma mais moderna como a que irei mostrar agora e ativem uma opção que irá deixar mais prático seu trabalho na tradução. Vá em Configurações e clique em Toque para traduzir. Ative a primeira opção e ela irá ativar o ícone flutuante do Google Tradutor. Recomendo que você já tenha os idiomas offline do Google Tradutor baixados, para traduzir até mesmo quando não tiver internet. Após selecionar o texto e clicar em copiar, o Google Tradutor irá traduzir automaticamente. Deixarei todos os links de apps na descrição.